Fala, meus amigos do canal, eu tô aqui estudando para o TJ São Paulo. Hoje é o dia 25/5/2024. Hoje é o meu segundo dia de estudos para o TJ São Paulo. Eu falo assim, efetivamente para o concurso de 2024, né? Após a abertura do edital. Lembrando que eu já estou aprovado para Guarulhos, da Grande São Paulo, e continuo estudando para a prova do interior e vamos ver o que dá aí, vamos ver se eu consigo alcançar sucesso nessa prova, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu tô aqui para falar com vocês uma coisa muito importante, eu sempre venho dizendo isso e vou te mostrar aqui no Código de Processo Civil. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313. Eu vou soltar aqui o meu cronômetro porque a partir de agora eu vou ler isso aqui com vocês e eu considero que estou estudando. Afinal de contas, se eu estou aqui explicando para você, eu também consigo absorver a explicação. Ela chega primeiro, inclusive, até a mim. Vamos lá. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte. Olha só, obstáculo criado em detrimento da parte, ou seja, um obstáculo que prejudica aquela parte. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313. Tá vendo isso aqui? Todos os temas englobam também a legislação que lhes é pertinente, ainda que não expressas nos conteúdos programáticos. O artigo 313 do Código de Processo Civil não está expresso no conteúdo programático, ele não está. Você pode procurar aqui, ele não está expresso no conteúdo programático. Mas você viu que ele foi citado, você viu que ele foi referido, observa bem, suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313. Então, qual que é a nossa obrigação aqui? A nossa obrigação aqui agora é ler o artigo 313. Por que a nossa obrigação é ler o artigo 313? Porque aqui diz que todos os temas englobam também a legislação que lhes é pertinente, ainda que não expressas nos conteúdos programáticos. Então nós vamos ler aqui o artigo 313 do Código de Processo Civil. Da suspensão do processo. Suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes. Então morreu, suspende o curso do processo. Ainda se morreu seu representante legal ou seu procurador. Então suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes. Nem precisa morrer, pode ser a perda da capacidade processual. Às vezes a pessoa não tem capacidade mental para seguir com o processo, por algum motivo. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente grave e perdeu a memória. Então essa pessoa perdeu aí a capacidade processual, ela perdeu a memória. Ela não lembra de nada, ela não lembra quem é o pai, quem é a mãe, ela nem lembra que o processo existe. Vamos lá. Suspende-se o processo pela convenção das partes, que é o negócio jurídico processual. As partes podem fazer o negócio jurídico processual para convencionar sobre os seus ônus, poderes e deveres antes ou durante o processo. Suspende-se o processo pela arguição de impedimento ou de suspeição. Se a gente for lá no artigo 146 e 148, aqui mesmo do Código de Processo Civil, tem lá arguição de impedimento ou de suspeição do juiz, arguição de impedimento ou de suspeição do Ministério Público e dos auxiliares da Justiça. Então, nesses casos também, a arguição de impedimento ou de suspeição também tem a suspensão do processo. Se eu não me engano, lá na parte da testemunha, dos peritos e tal, pode ter também a arguição de impedimento ou de suspeição. Aqui fala que vai suspender o processo pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas, que é quando tem muitos processos sobre o mesmo assunto, existe uma admissão desse incidente de resolução de demandas repetitivas até que essas demandas repetitivas sejam solucionadas para ter uma decisão geral, uma decisão que resolva todas as demandas repetitivas. Até lá, o processo fica suspenso. 5. Quando a sentença de mérito, olha a linha A, depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência
ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Nesse caso aqui, quando a sentença de mérito ela depende do julgamento de quê? De outra causa. Como depende do julgamento de outra causa, o processo vai ficar suspenso até resolver lá. Porque talvez se resolver lá essa outra causa, aqui resolva o processo. Ou também dependa da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Porque talvez se resolver lá no processo pendente, resolve aqui também. Também suspende o processo quando a sentença de mérito, a linha B, tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo. Então, o juízo ali que está correndo o processo precisa de que uma prova seja produzida em outro lugar, em outra cidade, em outro estado, e por isso o processo aqui vai ficar suspenso até que essa prova lá no outro juízo seja produzida. Por motivo de força maior, por exemplo, pessoal, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Para que um motivo de força maior do que esse? O que aconteceu no Rio Grande do Sul. Para quê, né? Um motivo de força maior do que uma tragédia igual essa do Rio Grande do Sul, a pandemia, por exemplo. Quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e de fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. Resolveu lá no Tribunal Marítimo, talvez resolva aqui, o processo fica suspenso. E nos demais casos que este código regula. Tem o 9, pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir, isso aqui é muito importante, olha, constituir a única patrona da causa. Por que isso aqui é importante? Porque vamos supor que no processo tem 2 ou 3 advogados. Nesse caso, o processo não vai ficar suspenso, porque o outro advogado pode assumir. Aqui, quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se o pai, aqui é a mesma coisa. Vamos supor que tenha 2, 3, 4 advogados e advogadas. Aqui no caso, aqui, ó, falou advogado, ou seja, é o parto, é a mãe. Então aqui é advogada. Essa advogada, ela é a única patrona da causa. Só tem ela para defender o cliente, ela se tornou mãe. Ela teve uma criança, ou seja, teve o parto. Como que essa mulher ela vai poder continuar defendendo esse cliente ali durante o período do pós-parto ali? Ou ainda pela adoção. E por que a adoção? Porque a adoção, pessoal, tem aquele prazo ali que a mãe que adotou, a mãe que adotou ali a criança, ela precisa desse período para poder se adaptar com a criança. Afinal de contas, é uma nova relação entre aquela mãe e aquela criança. A criança não conhece a mãe não conhece a criança. Eles vão ali se conhecer. Precisa desse tempo de adaptação. Por isso também pela concessão de adoção. Tanto pelo parto como pela concessão de adoção. O que está inteiramente correto aí. É muito bacana a lei ela equiparar essas situações, né? Isso é muito legal. É a chamada igualdade material. É a igualdade na prática, a igualdade verdadeira na prática. E às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas a mãe que teve o parto carregou a criança por 9 meses. Não, mas não importa, isso não interessa. O que interessa é que a lei diz que o processo ficará suspenso e é isso que vale, beleza? E ainda bem que está assim na legislação, né? Ainda bem que está. Quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Aqui eu acredito, até por uma questão de equiparação, que quando o pai adota também, o processo fica suspenso, mas a gente vai considerar a letra da lei seca, sabe por quê? Porque a VUNESP é uma banca muito literal, tá? Então vamos pegar esse inciso 10 aqui, considerar a lei seca, do jeito que está escrito aqui. Quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Porque se pela adoção o processo também vai ficar suspenso, quando o advogado é o único advogado da causa, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui porque não está na lei seca. Então, às vezes a VUNESP ela não vai trazer isso na prova, eu imagino, entendeu? Uma jurisprudência do STF, do STJ e tal. Então vamos ficar do jeito que está aqui. Na hipótese do inciso 1,
O juiz suspenderá o processo nos termos do artigo 689. Aí aqui é interessante dar uma olhadinha lá no 689, bem rapidinho, tá? Lá no 689, no caso do inciso 1, ó. Do inciso 1, proceder-se-á a habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se a partir de então o processo, que é quando existe ali a perda da capacidade processual, a morte, lembra? Vai aplicar aqui o artigo 689. Então, na instância em que estiver, vai acontecer essa nova habilitação. Não ajuizada a ação, porque a gente viu que lá no inciso 1 falou justamente isso, ó, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, seu representante legal ou de seu procurador. É algo assim, beleza. Aqui, ó, aqui na hipótese do inciso 1, o juiz suspenderá o processo nos termos do artigo 689. Na instância em que estiver, o processo ficará suspenso. Entendeu? Na instância em que estiver, haverá essa habilitação. Quer dizer, se tiver no segundo grau, por exemplo, houve uma sentença, a parte recorreu, o processo subiu para o segundo grau. Então vai ser lá. Se tiver lá no STJ, vai ser lá no STJ. É isso que está falando. Na instância em que estiver, ocorrerá essa habilitação. No caso lá do inciso 1, beleza? E a partir de então o processo ficará suspenso. Beleza. Não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte, olha, tá vendo aquela ação de habilitação lá do parágrafo, lá do artigo 689, na instância em que houver, proceder-se à habilitação, suspendendo-se a partir de então o processo, foi o que disse o artigo 689, se isso não acontecer, o próprio juiz, porque a parte ela vai entrar com uma ação de habilitação, não vai? A parte que ficou ali, por exemplo, os herdeiros, a esposa do falecido, o esposo da falecida, não sei, não vai entrar ali com uma ação de habilitação? Vai. Se não entrar, não houve essa ação de habilitação. Aí o juiz, ao tomar conhecimento da morte, o juiz ele vai determinar a suspensão do processo. O próprio juiz já vai determinar e vai observar o seguinte, falecido o réu faleceu. Ele ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, que é aquilo que fica, né? Seria ali o espólio do réu, os bens, aquilo que seria a herança para os herdeiros, os filhos, a esposa, o cônjuge. Aqui, para o processo, é o espólio, né? São os bens do falecido que vai responder ali. Então, ele vai fazer a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor, porque aí pode ser que tenha o sucessor daquele falecido, ou, se for o caso, dos herdeiros. Se for o caso dos herdeiros, veja que ele pode citar os herdeiros, ou pode citar o sucessor, ou pode citar o próprio espólio do falecido, no prazo que designar, de no mínimo 2, olha aqui, ó, no mínimo 2 e no máximo 6 meses, beleza? No mínimo 2 e no máximo 6 meses. Falecido o autor, observe esse prazo, no mínimo 2 e no máximo 6, no mínimo 2 e no máximo 6, se falecido o réu, no mínimo 2 meses, no máximo 6 meses, para citar o espólio ou o sucessor, ou se for o caso, os herdeiros, no mínimo 2 meses e no máximo 6 meses. Agora, se for falecido o autor, foi o autor que morreu, e esse herdeiro, esse direito que está sendo discutido é transmissível, por exemplo, é possível transmitir. Imagina que alguém está me devendo, eu entro com processo contra a pessoa, infelizmente eu vou lá e morro. Ou lasqueira, né? Morri. Aí, esse direito é possível que passe para o meu filho. É possível que passe. Então, determinará a intimação de seu espólio de quem for o sucessor, ou, se for o caso, também dos herdeiros, pelo meio de divulgação mais adequado, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, porque aqui é para o autor. O juiz ele não vai conseguir resolver o mérito a favor do autor, porque não houve essa habilitação. Como não houve essa habilitação,
o juiz ele não vai conseguir resolver o mérito. Por quê? O autor faleceu, não houve o espólio, não deu prosseguimento ao processo. O sucessor não deu, os herdeiros não deram. Então, o juiz não vai poder resolver o mérito. E observa que no caso do falecimento do réu, tem prazo aqui, ó, no mínimo de 2 meses e no máximo de 6 meses. E no caso do autor, não fala qual é o prazo, só fala assim, ó, no prazo designado. Mas ele não fala lá o prazo, por enquanto, pelo menos aqui ainda não falou. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução ou julgamento, observa bem. Aqui no caso é a morte do procurador das partes, do advogado das partes aqui. Não, é do procurador. Seria do advogado mesmo das partes aqui, ó. Do procurador das partes. Vamos lá. Ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário no prazo de 15 dias. Aqui o Código de Processo Civil já diz o prazo, no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear o novo mandatário. Então, se for o autor, observa bem, é sempre sem resolução do mérito, o autor. E se for o réu, observa bem, se for o réu, aqui, ó, se for o réu, o processo vai correr à revelia, ou seja, o processo vai correr contra a vontade do réu, à revelia, e tem lá, por exemplo, quando que o réu é revel? Tem lá, né? Quando o réu não contesta a ação, seria isso. Mas aqui é uma revelia um tanto diferenciada. Vamos pegar como está na lei aqui, porque essa revelia... Porque o que é ser revel? É não contestar a ação. Existem os efeitos da revelia, que é considerar verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Há casos em que esse efeito da revelia não ocorre automaticamente. Há casos que sim, há casos que não, tá? Depende do caso concreto da lei, tá? Eu não posso dizer que sempre vai haver o efeito da revelia, que é aceitar como verdadeiro tudo que o autor alegou. Não é assim. Mas se o autor ele não constituir um novo mandatário no prazo de 15 dias, o processo vai ser extinto, sem resolução do mérito. E se o réu não constituir um novo mandatário, coloca aqui que o processo vai seguir a revelia do réu. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano. Nas hipóteses do inciso 5, nunca pode exceder 1 ano. Deixa eu ver lá qual que é o inciso 5. Rapidinho, pessoal. Inciso 5 é quando a sentença de mérito depender do julgamento que está de outra causa. Está em outra causa, ou depende de uma decisão judicial de outro processo, ou depende de uma verificação de determinado fato, ou depende da produção de uma determinada prova requisitada a outro juízo. Esse é o inciso 5. Nesse caso aqui, do inciso 5, o processo não pode ficar suspenso por mais de 1 ano. No caso do inciso 5, que é quando depender da decisão de outro processo, depender de outra prova, depender de verificar um outro fato em outro processo, o processo não pode ficar suspenso por mais de 1 ano e não pode ficar suspenso por mais de 6 meses no caso do inciso 2. O inciso 2 é quando há o negócio jurídico processual, a convenção das partes. As partes se reúnem e decidem que, naquele momento, é melhor suspender o processo. Nesse caso aqui, do inciso 2, o processo não vai ficar suspenso por mais de 6 meses. No caso aqui da convenção das partes, o processo não vai ficar suspenso por mais de 6 meses. E quando for o inciso 5, que é esse inciso que a gente está vendo aqui, que é quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, ou ainda tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada ao juízo, nesse caso o processo não pode ficar suspenso, pessoal, por mais de 1 ano. O prazo máximo é 1 ano, beleza? O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no parágrafo 4º. No caso do inciso 11,
Qual que é o inciso 11? O inciso 11 é aquele que fala lá do parto da mãe ou a adoção, quando a mãe adota e ela é a única advogada daquele processo. O período de suspensão será de 30 dias a partir da data do parto ou da concessão da adoção. Então, teve o parto ou teve a concessão da adoção, 30 dias de suspensão do processo aí, para que aquela advogada possa se recuperar. 30 dias de suspensão do processo. 30 dias de suspensão do processo, no caso do inciso 9, tá? Que é quando a mãe, ela adota ou ela tem uma criança, beleza? É mediante a apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Isso aqui é importante, olha, desde que o cliente seja notificado. No caso do inciso 10, é quando o pai se torna, o advogado se torna pai. Mas aqui também fala da adoção, olha. Eu estava falando da adoção, mas aqui também fala da adoção, tá aqui, olha. Também fala da adoção. Então tá, quando o advogado se torna pai ou quando ele adota uma criança, beleza. 8 dias de suspensão do processo para o advogado que se torna pai ou adota uma criança, mediante representação de certidão de nascimento, apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, porque aqui a esposa teve o filho, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Vamos continuar aqui, ó. Durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual. Presta atenção nisso aqui, é importantíssimo, hein? Durante a suspensão do processo, é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição, de impedimento ou de suspeição. Porque se há uma arguição de impedimento ou suspeição, e aquele juiz que poderá ser impedido, que poderá ser suspeito, essa decisão desse juiz impedido ou suspeito pode ser muito mais grave do que já seria lá esses danos de difícil ou incerta reparação, beleza? Aí a gente viu que durante a suspensão do processo tem algumas coisas lá que podem ser feitas, a gente vai ver isso em outros casos, tá? Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Então vamos lá. Existe um fato delituoso, um crime. O juiz do processo civil, ele pode determinar a suspensão do processo até que a justiça criminal decida, até que a justiça criminal se pronuncie. É o que diz o artigo 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz aqui do processo civil, ele pode suspender o processo, tá? Ele pode, olha aqui, ó, ele pode suspender o processo, não é que é obrigado a suspender, mas ele pode até que a justiça criminal se pronuncie. Se a ação penal, essa ação penal aqui, não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, ou seja, cessará a suspensão, incumbindo ao juiz civil examinar incidentemente a questão prévia. Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano. Lembra que a gente viu lá em cima que quando depender da decisão de outro processo, quando determinada a verificação no outro processo, quando depender da produção de uma prova, quando depender da verificação de uma prova em outro processo, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano, que aí vai aplicar a parte final do parágrafo 1º aqui, ó. Se depois de 1 ano, ó, ao final do qual aplicar-se-á a parte final do parágrafo 1º, que esse parágrafo 1º aqui de cima, ó. Se depois de um ano, não houver uma decisão da justiça criminal, o juiz civil, aqui ó, o juiz civil, ele vai examinar incidentemente a questão prévia. Analisa comigo aqui. Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, porque observa o artigo 315,
se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso. O juiz pode determinar a suspensão do processo, não pode? Pode, o juiz pode determinar a suspensão do processo, até que se pronuncie a justiça criminal. Mas aí, a ação penal não foi proposta no prazo de 3 meses. Aí o juiz civil vai examinar incidentemente a questão prévia. Beleza. Só que a ação penal foi proposta no prazo de 3 meses. O processo ficará suspenso pelo prazo de 1 ano, que é aquele prazo lá de quando depende de outro processo ou da verificação de prova em outro processo. Se depois de 1 ano não houve nenhuma decisão da justiça criminal, o juiz civil ele vai examinar incidentemente a questão prévia. Beleza? Vamos voltar lá para onde a gente estava que falou da suspensão do processo. Vamos voltar para lá.